Olá meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Professor Vitor Daniel. E hoje nós teremos mais uma aula, mais uma aula explicativa estudando a Bíblia, E hoje nós vamos fazer uma análise exegética, e vamos interpretar. E nós tiraremos essa dúvida que muitos têm, de que Gênesis se trata de uma história real, da história real da criação, ou se é apenas uma fábula ou um mito. Então vamos lá. Primeira pergunta que a gente precisa fazer: Moisés, ele recebeu o Pentateuco por revelação? A gente não tem nenhum relato na Bíblia de quando ele recebeu a revelação, de quando ele decidiu escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas a gente temos alguns pressupostos, que é de acordo com os encontros que ele tinha, com Deus lá no monte. Êxodo capítulo 19, verso 24. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. E no capítulo 20 a gente já vê o começo dos 10 mandamentos, que foram leis, que o Senhor ordenou a Moisés, Então, de acordo com a tradição, com que a maioria das pessoas acreditam que foi por revelação. Na verdade, como que foi escrito? Como a maioria dos teólogos, eles acreditam que tenha sido escrito Gênesis, Que tenha sido passado oralmente, desde a época ali de Abraão, de Isaac e de Jacó, e tenha sido passado oralmente a tradição até chegar em Moisés. Visto que a gente vê que Moisés, ele era egípcio, ele cresceu o tempo todo no Egito, ele não tinha o conhecimento, da cultura da época dele ali, da cultura dos povos hebreus, dos povos judaicos, É claro que ele aprendeu depois com Jetro, ele aprendeu com os irmãos dele, depois que ele se converteu ao judaísmo, Então a gente vê que o que é mais acreditado é isso, que tenha sido passado oralmente, O povo hebreu veio contando para Moisés como foi a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, e por aí vai. Outra pergunta que a gente faz para a gente saber realmente se foi um livro, se foi inspirado ou não, se foi por revelação ou não que Moisés recebeu esse livro, por que foi passado oralmente, Será que naquela época não existia escrita, Então, para quem não sabe, pessoal, os livros do Pentateuco, eles possuem uma cobertura histórica de entre 1200 a 1600, Está entre essa época aí que foi escrito os livros, Foi entre essa época que foi escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, Que são a Torá, que os judeus seguem e acreditam, E agora a gente vai fazer essa pergunta, agora, Não existia escrita naquela época? Se existia escrita naquela época, por que foi só ser escrita em 1600 a.C.? Não deveria ter sido escrito desde Adão e escrevendo, Mas o que se tem, a tradição é isso, que Deus criou as coisas, e Adão viu tudo aquilo, e Adão contou para Sete, e Sete foi contando para toda a geração dele até chegar em Abraão, Isaac, Jacó, José, e até chegar a Moisés, E Moisés, ele decidiu escrever esse livro, Ele teve a revelação, dos 5 livros, Tanto da Torá inteira, Tanto da criação, desde as leis, desde todos os princípios. Ok, agora uma outra pergunta que a gente vai fazer a gente deve levar tudo literalmente no livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11? Então vamos para uma breve introduçãozinha aqui, que eu escrevi para vocês, beleza? A realidade histórica dos capítulos 1 a 11 de Gênesis é de fundamental importância para a teologia cristã. Sem ela, todas as doutrinas presentes na Bíblia caem por terra. Se a história do Éden não aconteceu de fato, então a humanidade não caiu em pecado e não teria do que ser redimida. Logo, todo o sistema sacrificial dos hebreus e a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário perderiam completamente seu significado. Em virtude disso, desde os tempos bíblicos até por volta do século XVIII, era notório o entendimento historicista dessa porção das Escrituras. Muitos autores do Antigo e do Novo Testamento referem-se aos elementos de Gênesis 1 a 11 como relato factual. Nenhum deles propõe a mais remota possibilidade de que se trata de uma lenda ou alegoria.
O próprio Jesus Cristo citou pelo menos 25 porções de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, retratando-se como material histórico, como material verídico. Mesmo com a inauguração da escola alegorista de Orígenes, a maioria dos expoentes da teologia cristã ainda era unânime em aceitar os capítulos iniciais de Gênesis como história real. Dentre deles figuravam-se nomes como Agostinho, Lutero e Calvino. Contudo, com o advento do iluminismo alemão e a conseguinte inauguração das correntes teológicas de Tübingen e Göttingen, no século XIX, um novo entendimento mitológico de Gênesis começou a formar conta dos acadêmicos, sobretudo europeus, liberado respectivamente por Ferdinand Bauer e Julius Wellhausen. São uns nomes bem esquisitos aqui que eu não vou saber falar direito. Essas novas interpretações julgaram por um tempo que o Gênesis não passava de uma fábula criada por judeus. Depois aplicaram sua teoria supondo que o Pentateuco era um conteúdo editado de contos oriundos de outras mitologias encontradas na Mesopotâmia. Então, pessoal, a gente leu aqui, né, que existia a escola alegorista de Orígenes, né? Orígenes, ele foi um dos apologistas da fé, né? Foi um dos pais da igreja que precedeu os apóstolos, e ele tinha um método que ele pegou de Platão, né? Platão era um filósofo, e Platão ele trazia umas mensagens escondidas por detrás dos seus textos, né? Platão ele sempre tinha uma mensagem por detrás, ele queria passar uma mensagem através de uma história, né? Então Orígenes ele pegou essa mesma ideia e ele criou essa escola, no qual ele interpretava a Bíblia de modo alegórico. Ele achava que existia uma mensagem por detrás do texto, né? Não somente Orígenes fazia isso, mas Paulo ele faz algumas alegorias na Bíblia também, né? Então foi aí nesse tempo que surgiu as alegorias na Bíblia, né? As supostas revelações, procurar mensagens por detrás da Bíblia. E a gente vê que somente Orígenes ele tinha esse modo de ver aqui, né? Nenhum dos outros pais da igreja, nenhum dos outros reformados, né, eles tinham essa visão de que poderia ser alegórico Gênesis. Não, todos os cristãos até o século XVIII, né, eles acreditavam fielmente que Gênesis era um livro original, realista. Tudo ali que está escrito ali é verdade, é um fato histórico, né? Então no século XIX a gente começa a ver a teologia liberalista, né? E eles começam a julgar, né? Eles começam a julgar que, na verdade, Gênesis ele é oriundo de outras mitologias, né? Ele é uma cópia de outras mitologias. Como eu falei aqui, existe uma classe teológica que acredita que Gênesis ele nada mais é do que oriundo de outras religiões da época, né? E esse é o segmento que nós iremos seguir aqui nesse vídeo, né? Então, Gênesis ele é um registro arcaico, antigo, de 1250 a 1800 a.C. Nessa época, existia vários impérios, e Moisés estava entre o Império Egípcio. E antes de vir o Império Egípcio, né, isso aqui nós estamos falando de cobertura histórica. Sempre que você for interpretar um livro da Bíblia, né, para quem não conhece um pouco de hermenêutica e exegese, tem que entender a cobertura histórica. E a cobertura histórica são os impérios, né? E o império que Moisés estava vivendo ali, né, era o Império Egípcio. Mas um império que precedeu o Império Egípcio foi o Império Babilônico. Os hebreus, eles tinham uma visão do universo inspirada na de outros povos. Nós já vamos falar isso, né? Gênesis, ele é uma adaptação de um poema chamado Enuma Elish, né? Que recentemente foi achado em 1800, né? A gente já vai ver isso aqui. Foi achado em 1800 e que essa tábua é da mesma época e que conta o mesmo relato de Gênesis, né? Só que na visão politeísta, né? Que acredita em vários deuses, né? Então, se acredita, essa classe teológica acredita que o Enuma Elish ele é inspirado nos povos sumérios, que são de mais de 3.500 a.C., tais povos que criaram a escrita. Então vamos lá para falar um pouquinho sobre o Enuma Elish, né? Autor, título e datação. Estudiosos relatam que não se sabe o nome nem a personalidade do autor do poema Enuma Elish, porque uma das características da produção literária da Mesopotâmia geralmente era o anonimato, né? Então uma das características literárias era não escrever o nome de quem escreveu. O Enuma Elish
é o título desse mito, porque são as primeiras palavras com as quais se inicia esse belo poema, e tem como significado quando no alto. Esse poema também é conhecido impropriamente com o título do poema babilônico da criação, por se tratar de um mito sobre as origens, cuja finalidade é a exaltação de Marduk, o deus local da Babilônia. Esse poema foi descoberto no final de 1876 por George Smith. O fato da imagem de Marduk ter sido trazido de volta de Elam para a Babilônia no período do reinado do soberano Nabucodonosor, 1124 a 1103 a.C., tem permitido considerar que o poema Enuma Elish tenha sido composto nessa época. A estrutura do poema de Enuma Elish. O poema Enuma Elish é composto de 7 cantos com cerca de 1.100 versos. As irregularidades encontradas em seu conteúdo mostram que foram realizadas sucessivas adições sobre um material literário anterior de caráter cosmogônico e teogônico, utilizando-se desse material, cuja maior parte é de inspiração suméria. Os sacerdotes babilônicos compuseram um poema unitário, apologético, teológico, no qual Marduk assume o principal papel. Então vamos analisar alguns trechos, né, comparando o Enuma Elish e Gênesis, né, que na verdade são relatos inspirados nos sumérios, né. Então vamos dar uma olhada aqui. A primeira tábua de Enuma Elish, eu vou colocar aqui na tela para vocês lerem e acompanhar comigo, ok? Quando no alto o céu ainda não havia sido nomeado e abaixo a terra firme não havia sido mencionada com um nome. Galera, é muito importante a gente ver de onde foi tirado algumas crenças antigas, né? Então aqui, quando no alto céu não havia sido nomeado e abaixo a terra firme não havia sido mencionada com um nome. Ou seja, aqueles povos, eles acreditavam que as coisas eram criadas, as coisas passavam a existir quando elas eram chamadas pelo nome. Então, isso traz muita referência a Gênesis. Por quê? Porque em Gênesis a gente vê que diz, haja e ouve. Haja e ouve. Deus chamou pelo nome, chamou a existência, que é uma teologia cristã, né? A prática de chamar a existência. E a gente vê que os hebraicos, eles também, os babilônicos, eles também tinham essa mesma crença, né? Não havia sido mencionado com um nome. Só Apsu, seu progenitor, e mãe Tiamat, a geradora de todos, mesclavam juntos suas águas. Ainda não se havia aglomerado os juncos, nem os canaviais tinham sido vistos, quando os deuses ainda não haviam aparecido. Então, a gente vê aqui que existia Apsu e Tiamat, né? E o que acontece? Não haviam aglomerado os juncos, nem os canaviais tinham vistos. E quando os deuses ainda não haviam aparecido e não tinham sido chamados com um nome. Ou seja, aqui está fazendo uma referência sobre as águas, né, que antes eram separadas. Acreditavam que as águas eram separadas, assim como o relato de Gênesis diz que Deus, ele diz, haja um firmamento entre as águas e houve, né? Então os babilônicos, eles também acreditavam nessa hipótese, que as águas, elas eram separadas, né? Quando os deuses não haviam aparecido e nem tinham sido chamados com um homem, nem fixado nenhum destino, os deuses foram procriados dentro deles. Agora vamos ver aqui Gênesis 1 ao 5. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e uma manhã, primeiro dia. Então vamos ver aqui uma outra passagem do Enuma Elish. O vento no épico, ainda é a primeira tábua. Ele soltou os 4 ventos para que nada dele escapasse. Vento sul, vento norte, vento leste, vento oeste, presente no seu avô Anu. Ele anotou a rede em seu flanco. Ele criou o vento doentio, vendaval, ciclone, vento de 4 caminhos, vento de 7 caminhos, vento destrutivo, vento irresistível. Ele libertou os ventos que haviam sido criados, os 7 deles montados em prontidão em sua retaguarda para mexer o interior de Tiamat, né? O interior de Tiamat, a gente está falando das águas, né? Então o vento, ele remexia o interior das águas, né? Então aqui em Gênesis, verso 2, a gente vê, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então ambas as mitologias, elas acreditam que as águas foram separadas a partir de um vento, né? Os cristãos acreditam que esse vento seja o Espírito Santo, né? Então a gente vê que existem muitos relatos, galera. A gente vê que
Existem muitas semelhanças aqui, e de fato não são semelhanças, né? Gênesis ele foi inspirado em outras mitologias da época. Então vamos lá para mais outra comparação. Aqui na tábua 4 do Enuma Elish a gente pode ver: ó Marduk, tu és o mais importante entre os grandes deuses. Teu destino não tem igual. Teu mandamento é como o de Anu. Desde este dia tuas ordens serão irrevogáveis. Exaltar ou rebaixar dependerá da tua mão. A sua palavra, segundo sua ordem, a constelação desapareceu. E uma nova ordem, a constelação, ficou restaurada. Quando os deuses e seus pais vieram à eficácia, e uma só palavra os saudaram alegremente. Só Marduk é rei. Gênesis 14, 14 até o 19 diz o seguinte: Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e de anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro com o poder do dia e o pequeno luzeiro com o poder da noite, e as estrelas. Deus os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz e as estrelas. E Deus viu que isso era bom. E houve uma tarde e uma manhã, o 4º dia. Só que aqui existe um problema, galera, né? Porque a gente vê, né? Então, aqui existe um problema, porque a gente vê que o dia e o sol já haviam sido criados no primeiro dia, né? E que o sol e a lua foram criados mais tarde, né? Foram criados posteriormente. Uma coisa que é importante é a gente ver que na religião babilônica, o deus sol Shamash e a deusa lua Sim eram divindades prominentes e populares. Mas o autor bíblico, ele reduziu a função desse luzeiro a de relógio, ou de calendário, ou de lâmpada que ilumina a terra. As estrelas, cujo movimento era acompanhado pelos antigos astrólogos pela orientação, aparecem no relato de Gênesis, praticamente como uma ideia secundária. Estudiosos assim comentam a respeito dos astros. O Sol e a Lua são denominados como o grande e o pequeno luzeiro, presumindo porque os nomes deles na linguagem do ambiente indicavam ao mesmo tempo também divindades. O Sol no Egito e a Lua na Mesopotâmia gozavam de espécie de veneração. É curioso que não se atribuam funções específicas às estrelas. Sua menção apenas incidental pode ter uma razão na imensa importância do culto antigo oriental às estrelas, que era negado na religião judaica, querendo enfatizar a questão do monoteísmo, que é a crença no Deus único e que faz parte da identidade do povo de Judá. A escola sacerdotal desmitificou profundamente as forças siderais, as quais negavam honra às divindades e as colocou a serviço do homem e do calendário. Estudiosos dizem que na narrativa bíblica não se nomeiam o Sol e a Lua, que foram divindades na Mesopotâmia. Na Bíblia, eles são seduzidos a simples luzeiros. Assim, entre os hebreus, Deus jamais é visto como uma parte do mundo, mas se distingue dele. Então, o que a gente vê aqui, galera? Todas as religiões da Babilônia eram religiões politeístas, que tinham fé em vários deuses. A única religião da época ali que trouxe o monoteísmo foi o judaísmo, né? E ele é uma cópia dessas outras versões politeístas, só que monoteístas. Então, como o judaísmo ele tinha uma crença em um Deus único, né? Eles queriam fazer uma cópia, mas não poderia deixar claro que era uma cópia. Então, eles não colocaram Sol e Lua no relato da criação, porque o Sol e a Lua são divindades babilônicas, são divindades egípcias, né? Shamesh é o Sol e Sim é a Lua, né? Então a gente vê que existe um relato aqui, existe um porquê de não ter sido colocado no início. E uma outra coisa aqui para a gente ver que realmente é uma cópia das mitologias da Mesopotâmia é o próprio nome Elohim, que significa deuses, né? Que muitos acreditam que sejam a Trindade, só que a Trindade é anacrônica, porque a teoria da Trindade, né? A teologia da Trindade, ela surge lá para 200, 300 depois de Cristo, né? Então, esse Elohim, que é deuses, se trata da junção de Deus e deusas, da junção de todos os deuses, né? Porque na crença judaica eles acreditavam que um Deus ele fez todas as coisas, enquanto os babilônicos eles acreditavam que existia o Deus da água, o Deus do fogo, o Deus do vento, o Deus da terra, o Deus do céu, o Deus do inferno, o Deus da lua, né? Vários deuses, né? Então, que juntar todos os deuses em um só, por isso é Elohim.
né? E se a gente for buscar a origem das palavras Deus e deusa, que já existiam naquela época, você vai ver que é El, né? Vem da origem da palavra Elohim, El, né? Elohim é dessas palavras, que são palavras babilônicas, são palavras suméricas, né? Então, o hebraísmo ele foi inspirado, né? Ele foi inspirado nas religiões sumérias e nas religiões babilônicas, egípcias daquela época. Então, para finalizar aqui, galera, né, que a pergunta que não quer calar. Moisés recebeu o Pentateuco por revelação? Porque foi passado oralmente, né? Moisés recebeu o Pentateuco por revelação? Não, Moisés não recebeu o Pentateuco por revelação. Foi passado oralmente. Por que foi passado oralmente? Não existia escrita naquela época. Então, o que acontece? Já existia escrita naquela época. Mas, na verdade, Gênesis ele é uma adaptação das outras religiões. Por isso, também descarta a possibilidade de que ele tenha sido passado oralmente. Entendeu? Descarta a possibilidade que ele tenha sido passado oralmente, desde de Adão até os seus filhos, até chegar lá, né? Porque a gente viu aqui que Gênesis é um mito inspirado em outras mitologias, né? E, cara, a mitologia é um negócio muito interessante, porque se você pesquisar na filosofia, a mitologia ela é a ciência daquela época. Então, eles não tinham a filosofia ainda, né? Então aquilo era a ciência deles, era o que dava significado para as coisas. E eu entendo, mas conforme o tempo foi passando, a gente vai vendo, vai entendendo que os mitos, eles são apenas mitos que nos ajudou a chegar às verdades que nós temos hoje. Enfim, uma aulinha básica de filosofia aqui. Mas, então galera, a gente vê que é uma adaptação de outras religiões, que na verdade não foi passado por tradição alguma, não foi passado por revelação, mas na verdade é uma cópia de outras religiões, entendeu? Se você for estudar mesmo, você vê que não existe nenhum relato arqueológico de que Moisés ele tenha existido, e não se sabe ao certo se foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. As pessoas atribuem a ele, mas não existe nenhum relato de que houve um êxodo no Egito e de que houve algum Moisés, né? Então é isso, é um vídeo que eu quis trazer. Eu comprei o Enumelist para mim dar uma estudada, ver, achei muito interessante, galera. Estarei trazendo vídeos a respeito disso aqui no canal, vídeos sobre estudos bíblicos, exegeses, perguntas, dúvidas que todo mundo tem a respeito da Bíblia, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem seu like e seu favorito, que vocês compartilhem o vídeo, porque isso vai dar um engajamento e vai me inspirar a fazer mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, se inscreve, compartilha, e é isso. Até a próxima aula.